dizendo que eu falo pra cacete. Nunca tive aquela coisa de, quero ser médico, quero ser engenheiro. Tem algumas crianças que têm isso daí. Eu nunca tive nada perto disso. Então foi um negócio meio doido, porque eu me vi no terceiro colegial, já com 17 anos, e nem ideia do que eu faria. Assim. Sei que o ano foi acabando, e eu ainda perdido, não tinha nem ideia do que eu ia fazer. Até que, na verdade, eu lembro que no terceiro colegial aprontei bastante, assim. Foi a primeira vez que eu peguei recuperação. Minha mãe foi chamada na escola. E um professor meu falou, não, porque seu filho não dá, ele conversa demais, ele é o Relações Públicas da sala. Começou por aí a conversa. A pessoa que intermedia relações de dois públicos, empresa-cliente, empresa e públicos diversos e tudo mais. Eu falei, putz, acho que isso faz sentido com o que eu gosto de fazer. E aí eu lembro que eu acabei caindo entre RP e eu queria fazer Direito também. Porque eu cheguei à conclusão de que o meu negócio era argumentar para as pessoas, era tentar convencer, era conversar, enfim. Então acabei indo para essas duas coisas. Prestei Direito e prestei RP. Passei RP, primeira lista, entrei e me formei. A minha escolha pela Casper foi bem por uma questão mesmo de abordar mais a prática, sabe? Preparar o cara para o mercado. Meu primeiro estágio, na verdade, foi numa fundação que era de e para cegos, chama Fundação Dorena Novil. Depois eu entrei na Riot, que é uma agência de mídias sociais, isso em 2007, quando começou toda essa história de mídias sociais. Eu atendia a Nokia, então eu era assistente na época de atendimento da Nokia, e na época a Nokia me chamou para ficar dentro da empresa. Era meio agência, mas muito mais Nokia, porque eu trabalhava dentro da Nokia, todo dia eu ia para a empresa, participava de reuniões com todas as áreas de comunicação da empresa, então eu acabei ficando lá, e lá eu fiquei, 2 anos eu acho, trabalhando lá dentro. Foi bem na época do meu TCC. Eu era analista de mídias sociais, só que ainda também não existia uma divisão clara assim de cada uma das subfunções do analista. Então eu fazia tudo, não era quebrado quem produzia conteúdo, que hoje é uma coisa que, enfim, tem agências inclusive que só produzem conteúdo, então eu escrevia todos os posts, na época não tinha Facebook ainda como é hoje, então Twitter, fazia toda a parte de roteiro para os vídeos do YouTube, que tinha um parceiro que produzia uns vídeos tutoriais dos aparelhos, da Nokia, enfim. Assessoria de imprensa, como eu falei, tinha uma outra agência que só cuidava de assessoria de imprensa da Nokia. Só que imagina, a gente tinha que estar lado a lado extremamente alinhado com tudo, assim, porque na época até existia uma guerra de quem é o dono da criança. Mídias sociais é aquela coisa de ser imediato, uma coisa mais rápida, só que ao mesmo tempo, se eu publicasse alguma coisa, eu furava o jornalista do outro lado. Então a gente tinha uma guerra saudável, assim, mas sim, existia essa questão de quem é o pai da criança. Então vai lançar um aparelho, tem uma função nova, tem na época uma feature nova de celular, enfim. Depois da Nokia, eu voltei para a Riot um tempo. Eu trabalhei nessa empresa, né, que tinha esse grupo, era um grupo na verdade, e eu fui trabalhar com planejamento. Então na época, o desafio que eu tinha era trabalhar até com o Itaú, tinha Telefônica, mas eu fiquei mais com o Itaú, eu tinha que estruturar todo a entrada deles em mídias sociais. O pessoal de assessoria de imprensa, obviamente, entrava até a parte pesada de call center, então a gente lidava com a equipe interna deles de call center em tempo real. Assim. Eu tinha um processo que a gente captava as menções ali pela agência, né? Mandava essas menções lá para o Itaú, então tinha uma ferramenta que fazia essa ligação. Lá dentro do Itaú eles respondiam essas pessoas, isso voltava para a gente organizar esses dados, né, e formatar relatórios, enfim. Então era uma coisa bem completinha, assim. Então foi bom porque eu planejei de fato, sabe? Então me ajudou bastante nesse sentido. Assim. Foi uma experiência super positiva. Fora que essa empresa, o que mais me agregou, eu fiquei nela 10 meses. Foi um período curto comparado com o que eu tinha ficado na outra agência. Só que foi super bacana porque eles tinham uma visão de negócio assim, extremamente apurada, sabe? Então, independente do que... Porque assim, eu entendo hoje, uma experiência que eu tenho, que antes da gente pensar em comunicação, eu preciso pensar qual é o objetivo de negócio da empresa. Não adianta eu fazer um puta planejamento de comunicação incrível. Se aquilo não responder em negócios para dentro da empresa, não vai fazer sentido. Então eu aprendi a sempre olhar para essa questão de negócio para depois partir para a comunicação. Porque, querendo ou não, a gente primeiro tem um objetivo macro, um objetivo da empresa como um todo. É o business dela, enfim. Dali que vai derivar estratégia para comunicação, estratégia para produção, enfim, o pessoal de tendências. Então tem todo
um direcionamento. Então isso me ajudou, essa empresa me ajudou bastante a pensar dessa forma. Assim. Então, eu me preocupei muito com comunicação. Então assim, eu tinha uma ideia, que é lógico o primeiro passo, comecei a estudar mais sobre essa ideia, então ver preços, parte de tecnologia de site eu sempre trabalhei próximo a isso, então não me preocupei tanto em como ficaria, mas onde foi meu erro? Eu me preocupei 100% em comunicação. Então eu queria fazer algo que fosse simples das pessoas entenderem, uma coisa com uma qualidade visual bacana, que eu achava que poderia trazer um retorno muito mais positivo perante alguns concorrentes que eu poderia ter, enfim. Me preocupei demais com comunicação, meu plano de comunicação estava fantástico e tinha deixado algumas outras coisas de lado, sabe? Então, quando eu cheguei, fui estudar logística, foi onde a ideia caiu por terra, assim. Então eu perdi, sei lá, aprendi, mas foram alguns meses fazendo um plano de comunicação que, na minha opinião, ficou muito bom. Depois, quando eu fui querer terminar, já não fez sentido, sabe? Então eu entendi que o trabalho que eu ia ter com logística, enfim, custos, não ia casar a coisa. Então aquela ideia acabou morrendo e depois desse meio do caminho, uma outra empresa que já tinha abriu nessa frente que eu queria fazer um negócio por assinatura de... O negócio já existe hoje, na época não existia. Então pra mim eu tinha tido a ideia do mundo, assim. Eu falei, nossa, é agora. Só que acabei tendo essa, que eu considero uma falha. Hoje eu vejo que é uma tendência da galera mais da nossa idade mesmo, valorizar muito mais qualidade de vida. Antes tinha aquela questão de qual é o sucesso de uma pessoa, é ganhar o mais dinheiro possível no menor espaço de tempo. Hoje em dia eu já vejo que esse negócio quebrou e quebrou muito forte. Assim. Durante esse tempo teve uma relação de amor e ódio, assim. Talvez isso é normal, enfim, qualquer frente que você escolha, mas no meu caso foi meio forte, assim, porque eu lembro que na época tinha aquela questão de falar, putz, mas eu abordo tudo de comunicação, não aprendo nada a fundo. Então tinha esse papo, tinha essa coisa na minha cabeça, assim, de sentir falta de estudar algo talvez mais a fundo. Isso foi passando. Claro, meu trabalho me ajudou muito, assim, principalmente na época do TCC. Como eu te falei, eu já tinha uma visão diferente, então foi agregando, mas acabei a faculdade meio insatisfeito. Vou chegar na parte boa da história, mas acabei com essa questão de aprendi muito e não aprendi nada, sabe? Porque eu sentia falta dessa coisa de ter aprendido algo a fundo. Mas hoje, depois de quase 5 anos, tomei um tapa na cara da sociedade, porque agradeço todo dia por eu ter tido essa visão do todo, assim. Então, na verdade, inverteu completamente o que eu achava que talvez tinha sido uma coisa não tão positiva, hoje eu vejo como fundamental, assim. Porque agora eu estou abrindo minha empresa, então eu acabo tendo uma visão do todo aguçada em vários momentos que me ajuda, principalmente em comunicação, claro, mas me ajuda muito, assim. E hoje eu vejo que presença de umas matérias que talvez não fizessem tanto sentido, economia, administração, enfim, algumas coisas mais que não são tão ligadas à comunicação, ajudaram e continuam ajudando e ajudam muito, assim. Porque no mínimo, se você não sabe a fundo um determinado assunto, você no mínimo sabe que ele existe, que você precisa talvez procurar um pouco mais sobre aquilo para conseguir aplicar no seu dia, no seu negócio, no seu trabalho, enfim. Então, teve essa inversão forte, assim. Hoje em dia eu sou extremamente satisfeito e não pensaria em outro curso diferente de RP, de verdade, assim. Então passei um tempinho insatisfeito, hoje eu entendo que tudo que eu achei que era ruim, na verdade, foi extremamente positivo, assim, para várias frentes, inclusive da vida, assim, de verdade mesmo. Poxa. Aprendi assim, por que eu falo que me ajudou muito na vida? Sempre fui um cara meio explosivo, uma pessoa difícil, assim. Enfim, e hoje um dos pilares de RP é a questão de ser flexível, flexibilidade. Aquilo sempre ficou na minha cabeça e martelou até que eu fui aprendendo a ser uma pessoa flexível. Aprender que eu posso dizer qualquer coisa para alguém, tudo depende da forma que eu vou falar, sabe? Então acho que isso tem muito a ver com a flexibilidade, então hoje, de verdade mesmo, não teria feito outro curso.